E o versículo 29 diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A gente não pode confundir a ação, reação da unção, o efeito da palavra de Deus com o emocionalismo, com o resultado de certas motivações, de repetições de palavras até alcançar o êxtase das pessoas. O versículo 29 ele diz: não é a minha palavra como fogo, é fogo, não é fogo de palha, não é corre-corre, não é cai-cai, não é suposto arrebatamento que quando essas pessoas são interrogadas, inquiridas acerca de onde estiveram, o que houve, o que viram, o que ouviram, elas simplesmente dizem que apagaram e não se lembram de nada. Esses arrebatamentos não são arrebatamento bíblico, porque eles não têm fundamento na palavra. Vi até alguém usar textos para falar de profetas, de homens que caíram. Eles não foram arrebatados, eles não desmaiaram, caíram pela força da glória, do poder de Deus, da unção, mas em nenhum momento eles perderam o seu contato com a vida real, perderam a consciência. Eles estavam lúcidos, nitidamente lúcidos. Então Deus diz na sua palavra que a sua palavra é fogo, é um martelo que esmiuça as pedras, é um martelo que quebra as pedras. Quem são essas pedras? No sentido figurado ou espiritual, somos nós. E a palavra de Deus, de outros mais objetivos, um dos tais é quebrar as pedras. Ele diz na sua palavra que ele tira o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. E depois, este coração de carne, passando pela mudança, passando pelo processo do novo nascimento, ele acaba se tornando um coração segundo o coração de Deus. Agora, o que nós temos visto, temos ouvido de palavras, de pregações, não são fogo de Deus, são fogos de palha. Porque são incontáveis o número de pessoas que todos os dias aceitam Jesus. E são incontáveis o número de pessoas que todos os dias abandonam a igreja, abandonam o caminho porque não compreenderam, porque não entenderam, porque se envolveram em supostos avivamentos em fogo de palha. A palavra de Deus é fogo, fogo que consome o pecado, fogo que consome todo o intento da natureza humana. É um fogo de mudança, é um fogo transformador, é um fogo de peleja, é uma fornalha pelo qual se passa o ouro por ela, para que o ouro seja purificado, refinado, pronto para uso. Então, há muito fogo, mas não é fogo de Deus, porque não há mudança. Porque esse fogo, ele não queima a alma, purificando essa mesma de todo pecado, de tudo aquilo que é contrário
a palavra de Deus. É um fogo estranho. É um tá de reteté de Jeová, corre, corre, cai, cai, muitas línguas estranhas, visão, revelação, ataque súbito de riso, de gritaria, supostos arrebatamento para lugar nenhum. E as vidas não mudam, e as vidas não alcançam uma verdadeira transformação. Isso não é fogo de Deus. Isso não é um martelo que esmiuça, que quebra a pedra. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas. Escute bem, parte A. Portanto, eis que eu sou contra os profetas. Aí eu vejo os profetas do presente sistema secular dizendo: cuidado quando falar dos profetas. Não mexa com meus ungidos, diz o Senhor. De quem são essas pessoas que falam isso? Porque um verdadeiro profeta de Deus não vai estar ameaçando ninguém. Ele não vai estar tentando provar que é profeta, que é pregador, que é mensageiro de Deus. O verdadeiro mensageiro, o verdadeiro profeta escolhido, ele não se preocupa com quem vai achar, deixa de achar, com quem acredita ou deixa de acreditar. Ele não vai combater as pessoas que não estão acreditando nele. Hoje, durante a jornada de fé, tenho percebido largamente que alguns pregadores ou muitos profetas, eles se sentem intimidados quando não recebem glória. E qual é a glória que eles recebem? Aquela glória que as pessoas dão quando eles dizem assim: pelo amor de Deus, dá glória a Deus. Eu não entendo isso. Eu não sei se eu fico chateado com o pregador ou com quem está ouvindo. Às vezes estamos vendendo Jesus como banana podre de fim de feira. Tipo 20 bananas por R$1. Começa 10 bananas por R$5. Aí no fim da feira é 20 bananas por R$1. A pessoa não quer voltar com peso. Prefere praticamente dar de graça para não voltar com peso. E hoje, nós observando, vemos isso. Hoje, se o pregador não tiver glória a Deus, aleluia, muitas palmas, rebuliço, movimento, ele perde o equilíbrio, ele perde a dança e ele começa a pedir: pelo amor de Deus, bata a palma, pelo amor de Deus, abra sua boca, glorifique a Deus. Eu já ouvi tantas berrações. Já vi pregadores ameaçando o público, dizendo que se não abrir a boca e não der glória a Deus, vai morrer comido de bicho. Como aconteceu com Herodes, que não deu glória a Deus. As pessoas falam, os próprios pregadores falam essas coisas, ele nem lê a Bíblia. Isso aí já é um versículo que eles mesmos já viram de outro pregador, eles não vão nem atrás de ler. Só memoriza o versículo, eles não sabem o que é que significa isso, o que foi que aconteceu na época. Essa é a parte boa da teologia, dos estudos, para você não estar falando muita besteira, asneira, tolice, doidice, entendeu? Então, portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Você sabe o que é que significa isso? Existe a palavra que Deus nos dá, a revelação, o discernimento, a palavra inspirada, que não é para nós,
A maioria das vezes é para o público, é para os ouvintes. Mas aí o que é que acontece com esses profetas de hoje? Com a maioria desses pregadores conferencistas? Eles furtam, eles roubam a palavra de Deus. Cada um ao seu companheiro. Quer dizer, as pessoas hoje, elas pegam a palavra de Deus e usam de forma indevidamente. Cada um no propósito de agradar o seu companheiro, de agradar a massa que os ouve, que os observa. Hoje, quando você... É só observar. Quando a real e verdadeira palavra de Deus está sendo pregada na igreja, as pessoas têm sono, leseira, sonoleira, vontade de ir para casa, é olhando para o relógio todo o tempo. E na mente está pregador chato. Essa mensagem não é de Deus porque não tem unção. Por que eles dizem que a mensagem não é de Deus e a mensagem não tem unção? Primeiro eles dizem que a mensagem não é de Deus porque ela não vai ao encontro deles, mas de encontro a eles. Ela não vai a massagear o ego, falar aquilo que eles querem ouvir. E por que eles dizem que não tem unção a palavra? Porque ela não atinge o ápice do seu emocionalismo carnal. Não tem corre-corre, não tem cai-cai, não tem visão, revelação e profecia. A profecia única é a da palavra, gestos, palavras motivacionais. Então não há como sentir unção, presença, porque esses tais, em sua grande maioria, eles nem servem a Deus. Como querem sentir a presença de Deus? A presença de Deus para eles é o que diz aqui no versículo 29. A palavra de Deus, ela é fogo. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça, que quebra a pedra do coração. Pecadores dentro da igreja que não se arrepende dos seus pecados, voluntários, vive na prática do erro voluntariamente, com o consentimento da sua consciência, da sua vontade, e quer sentir a presença de Deus aliviando, confortando uma alma pecaminosa que em momento algum da sua vida se arrependeu dos seus pecados. Não, a palavra de Deus é fogo que queima, que arde o âmago da alma, do espírito e da carne do homem. E ele diz, versículo 31: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem. Ele disse. Deixa eu repetir para você. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandade, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, assim diz o Senhor. Olha aí. Eis, versículo 31, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa da sua língua e dizem. Ele disse. Deus é contra você, que usa da sua própria língua
para dizer, ele disse, quando o Senhor nunca te usou, quando o Senhor não disse nada para você, quando o Senhor estava em silêncio para com você, mas você abriu sua boca e disse, assim diz o Senhor, quando ele não disse. E o Senhor diz no versículo 31, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua e dizem, ele disse. Versículo de novo, 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Meu irmão, nós deveríamos usar a experiência de quando a gente não era crente. Quando você assistia um filme, você ficava impressionado com determinada cena e você sonhava dentro do filme, sendo você o artista. Você passou em algum lugar e viu um acidente e à noite você sonhou um parente seu se acidentando. Foi visão? Foi revelação? Poucos foram, mas a maioria veio da mente do homem, da imagem, da visão que foi guardada. E hoje, como crente, isso continua a acontecer em nossas vidas. Só que o problema é que agora, como crente, nós espiritualizamos tudo. A gente não tem mais aquela coisa de sonhar um sonho normal, natural, um sonho baseado em alguma coisa que a gente viu, que sentiu, ou sei lá, de qualquer coisa que nos chamou a atenção durante o dia, seja na vida real, com a nossa vida, com a vida de outras pessoas, ou seja, você assistiu alguma coisa na TV, na internet, não sei, escutou no rádio e aquilo entrou na sua mente e você sonhou uma situação semelhante ou igual àquela. Hoje a gente não quer admitir que sonhamos sonhos naturais comuns de seres humanos. Então, para grande parte dos crentes, não pode ter um sonho que já é uma visão, um alerta de Deus, uma revelação. E aí o versículo 32, ele diz, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. O irmão conta uma situação crítica que ele está passando, que chega até a alarmar toda a igreja, e alguém ficou impressionado com aquele testemunho, com aquela situação, e à noite sonhou, no outro dia está na igreja pregando, dizendo que Deus revelou. Não sabe discernir o que é revelação de Deus, o que é um sonho natural. Um sonho extraído de um acontecimento do cotidiano da vida da pessoa. Então ele diz, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e faz errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Primeiramente o Senhor disse que não enviou. O Senhor não ordenou. E por isso não trouxe proveito, seus sonhos, suas visões, suas revelações, não trouxe proveito nenhum para o povo. Essa é a realidade. E não sei até quando, mas a palavra de Deus, ela diz que isso vai continuar. Somente os eleitos, somente os escolhidos é que vão entender, é que vão compreender, é que vão ter o discernimento da verdade. Jesus disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Será que alguém consegue entender essa palavra? Muitos. Vamos pegar 100 pessoas. O que representa muitos de 100 pessoas e o que representa poucos?
70% é o muito, 30% é o pouco, ou 60% é o muito, 40% é o pouco. De toda essa cristandade, essa numerosidade de pessoas que aceitaram, confessaram e continuam aceitando Jesus até os dias de hoje, Jesus foi enfático. Alguém pode querer mudar essa realidade. Alguém pode querer usar a própria escritura para mostrar diferente. Mas Jesus falou, e não só uma passagem que tem escrito isso. Existem várias passagens falando a mesma coisa. Muitos chamados e poucos são os escolhidos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.